ausências, né? Muitas vezes as pessoas já estão com família em casa, visitando, ou já viajaram, enfim, tem uma série de... Então, como nós somos todos de movimento espírita, de casa espírita, não temos assim nenhum, sabe, melindre, nada disso. Porque se tem pouca gente, se tem muita, se não veio, eu abro aqui. Se vier um, se não vier nenhum, se vier mais gente, a gente faz aquele momento, é a prece e nada se perde. Depois a gente vai retomando. Então eu sei que a Ana é uma pessoa experiente, já com estrada também, sabe como é que a Casa Espírita passa por esses momentos, principalmente final de ano. E obviamente não há nenhum problema com relação a maior ou menor número de pessoas, né? E a gente compreende que esse momento tem esse esvaziamento, né? Mas então nós vamos começando dando boa noite a todas as pessoas presentes, especialmente nossa querida Ana Léa, que com todo o carinho aceitou nosso convite para falar aqui no Gabriel mais uma vez. E agora ela fala também lá na casa presencialmente, né, desde que reabriu. Também é uma presença sempre colaboradora, com esse carinho, né, com a gente. Vamos então à leitura da nossa página inicial, a página de abertura, que nós fazemos recorrendo ao livro Busca e Acharás. É um livro da mediunidade de Chico Xavier, assinado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Como fazemos essa leitura sequencialmente, esse livro hoje está na lição de número 24, capítulo 24, que é assinado por André Luiz e se intitula Problema e Solução. Problema e solução. Se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferecem amparo algum. Se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que se lhe façam possíveis para reabilitá-lo, uma vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminativo em você mesmo. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo, e sim raciocine quanto ao ponto íntimo em que deva fixar a atenção para não cair na reincidência. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-lo. Se foi vítima da delinquência alheia, em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em sua casa. Se algum parente lhe cria dificuldade através da conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de ninguém aquilo que esse alguém por agora não possa ou não lhe queira dar, e sim continue agindo para o bem, porque desse modo outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando-lhe a presença e abençoando-lhe o coração. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas
que fariam de você um problema difícil para os outros e, trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo, em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Graças a Deus, com esta página então, vamos unir os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a quem louvamos, a quem agradecemos, a quem bendizemos, e a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Jesus, querido amigo, é com alegria, Senhor, e as esperanças renovadas que aqui estamos reunidos em Teu nome, próximos à data que as tradições simbolizam como sendo a da Tua chegada em nosso planeta. Permite, Jesus, que nós possamos sentir alguma alegria diante disso, mesmo com os problemas que assolam o mundo, a humanidade, a coletividade e também os problemas particulares, mas que ainda assim, no meio de tudo isso, possamos encontrar a alegria de o Senhor ter descido das esferas sublimes para envergar um corpo físico de carne, osso e sangue semelhante ao nosso, para que nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Quantos de nós testemunhamos os teus sermões, a sua presença física nesse globo, e graças à tua generosidade infinita, nós hoje temos os teus exemplos, os teus ensinamentos, que ressoam ainda em nossas almas, Senhor, como um cântico sublime, elevando nossas almas para Deus, mostrando o roteiro seguro para caminhar num mundo ainda cheio dos desafios e das dificuldades que nós mesmos temos criado. É com essa esperança renovada, Senhor, com a alegria, não do Natal, feriado, mas da divina natividade, o teu nascimento neste mundo, com essa alegria, com essa convicção de que estamos fazendo a melhor escolha. Nós te agradecemos, pedindo que envolva todos os irmãos, demais frequentadores, trabalhadores que hoje não puderam estar conosco, aqueles que venham a ouvir esse estudo, esta reunião no futuro, que possam também ser envolvidos. E assim, Senhor, com esse afã, nós pedimos a tua permissão para que, em nome de toda a espiritualidade amiga que nos dirige, em teu santo nome, Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nós possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje, pedindo ainda, Senhor, o amparo e a inspiração para nossa irmã Ana Leia, tão carinhosamente se junta a nós nesta noite. Que noites felizes são todas as noites em que o coração possa sentir paz. Que ela seja, Senhor, bem amparada para ser a boa intérprete do recado da espiritualidade aos nossos corações, nessa noite feliz em que aqui estamos. Que assim seja. Bem, sem mais delongas e sem necessidade de nenhuma apresentação, só relembrando que a Ana Leia é do Círculo Espírita Vicente de Paulo, que fica no bairro de Jacarepaguá, precisamente na Praça Seca, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e que vem a ser neta de um antigo fundador e frequentador do Gabriel. Então a gente nunca é demais trazer à luz os laços que nos vinculam profundamente. Poderia não ser, poderia ter conhecido Gabriel agora,
Mas já que tem essa familiaridade, nós também gostamos de trazer isso para que todos nós possamos nos sentir de uma forma ou de outra que formamos uma família e que esses laços vão sendo apertados conforme nós nos dedicamos a essa causa e nos dedicamos aqui a estar uns com os outros. Então, com a palavra, conforme já pedimos na prece, com toda a inspiração que você possa ter, a nossa querida Ana Leia. Somos todos teus agora. Boa noite, gente. Agradecer o convite da Jaqueline. É sempre um prazer estar aqui com o Gabriel, seja online, seja presencialmente. É uma casa que eu tenho um laço muito grande, tem uma história aí para contar, aí, uma história pregressa. E hoje eu vou fazer um estudo do livro Boa Nova. Eu preparei uns slides, Jaqueline, eu posso compartilhar. Professora sempre faz slide, gente, é um negócio, um problema. Deixa eu ver como é que tá o compartilhamento, que já apareceu para vocês. Já apareceu? Tá. Então, a página que eu escolhi foi Pecado e Punição. A gente sabe que essa escolha não é aleatória, né? Eu pedi, né, que a espiritualidade me auxiliasse nessa escolha. E a página que saiu foi essa, Pecado e Punição. E eu preferi não trazer todo o texto, né, do Pecado e Punição, mas trazer alguns trechos e fazer algumas ligações com as obras da codificação. Então, começando o texto Pecado e Punição, do livro Boa Nova. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximava dele. Com uma súplica de proteção, ele saiu dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. E aí, quando a gente entende que a espiritualidade ela sempre vai trabalhar para a gente conseguir conectar as coisas, a nossa página de abertura, que vem a partir de uma sequência, também está ligada com esse assunto. Também vem trazer essa questão que é necessária da nossa reforma íntima, da nossa responsabilidade para com a nossa evolução. E essa passagem, ela traz para a gente muitos ensinamentos. Porque Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos apontavam aquela mulher e ele simplesmente trouxe a realidade ali. Tudo bem, você pode condená-lo, mas só se você não tiver nenhum pecado. E aí as pessoas param e pensam e falam: não posso, tem pecado. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz explicações sobre isso. Lá no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, ele vai falar da verdadeira pureza, e as mãos não lavadas, que vai se ligar diretamente com essa provocação que Cristo faz a todos aqueles que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. Então, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 e 40. E se liga diretamente com isso. Você tinha
aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher que era adúltera, e o adultério ali, de acordo com a lei, ele deveria ser punido com o apedrejamento. Então, o pecado era o adultério e a punição era o apedrejamento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz isso para a gente, né? Essa fala do Senhor. Você está dizendo que você tem que lavar as mãos, tem que lavar o copo, tem que lavar o prato, mas dentro do seu coração, você não está puro. Né? Então, era a mesma situação daqueles que queriam apedrejar aquela mulher. Vocês estão acusando-a, dizendo que ela é adúltera, mas como é que está o interior de vocês? Vocês também são pecadores. Então, se você não tiver nenhum pecado, se o seu coração estiver limpo, você pode atirar a primeira pedra. E aí a gente sabe bem o que aconteceu. Né? As pessoas acabaram indo embora e não apedrejaram aquela mulher. E aí, essa passagem do pecado e punição, ela vai se desenrolando. Jesus começa a escrever, né? Fica ali escrevendo um tempo, e daqui a pouco ele olha e vê que as pessoas foram embora, as pessoas dispersaram. E aí eles viram para aquela mulher que era condenada pelo povo, né? O povo queria que fosse apedrejada, e pergunta a ela: mulher, onde estão os teus juízes? Então a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas afloravam no misto de agradecimento e alegria. Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Então ela entendeu ali naquele momento que ela realmente era uma pecadora, mas que naquele momento Jesus não ia condená-la. Ia dizer para ela: olha, você já entendeu, vai lá e não peca mais, não cometa mais esse pecado. E ela, a partir daquele momento, ela entende a generosidade do Mestre e teve a sua vida modificada a partir daquele momento. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai trazer para a gente essa questão do pecado e da punição. Ainda, né, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Dentro desse capítulo a gente tem uma parte que ele fala sobre escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E a gente pode entender esses escândalos como, por exemplo, os pecados. Né? O que é o escândalo? É toda ação que vai de encontro à moral ou ao decoro. Se vai de encontro, vai contra a moral ou ao decoro. E ele fala, né, do Evangelho sobre isso: sepulcros branqueados por fora, que era aquele copo e aquele prato limpo dos fariseus, as mãos lavadas, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então ele também conecta com essa dualidade daquele que é pecador querer condenar o outro pecador. O escândalo, ele é um resultado efetivo do mal moral. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, aqueles que queriam apedrejar aquela mulher por ela ser adúltera, estavam ali cometendo um escândalo, porque eles estavam tendo uma reação má com outra mulher. Eles não estavam compreendendo quais foram os motivos que a levaram a estar naquela vida. E Jesus fala isso, né, durante esse trecho, né, do pecado e punição do Boa Nova, quando os discípulos questionam ele sem entender por que ele perdoou aquela mulher, por que ele disse para ela ir embora e que ela não seria condenada. Eles não entenderam inicialmente aquela atitude de Jesus. Mas Jesus, ele traz esse ensinamento de que ninguém aqui, né, nenhum de nós aqui no planeta Terra, enquanto encarnados, nós temos condições de condenar o outro, porque certamente nós temos os nossos escândalos, sejam escândalos pregressos ou sejam escândalos que a gente tenha cometido agora, nessa nossa existência, nessa nossa encarnação.
E é necessário que o escândalo venha. A gente entende que nós vivemos num planeta de provas e expiações e que o escândalo é necessário. E o que é esse escândalo? É o crime, são os assassinatos, são as misérias humanas, a fome, são as misérias da alma, tudo isso que muitos de nós estamos passando e que a gente vê cada vez mais escalar, aumentar, depressão, ansiedade, vários transtornos, e a gente sabe que se manifestam, né, fisicamente, enquanto transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de déficit, tantos transtornos que se manifestam fisicamente em nós, acho que a gente sabe que tem ali uma origem espiritual, se não nessa, em outras existências, né? Normalmente associada a outras existências. Então é necessário que esse escândalo venha. A gente precisa desse escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então a gente entende que esse escândalo é necessário, que esse pecado é necessário, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos ali dentro do nosso percurso, tentando subir os nossos degraus, então nós ainda somos muito dominados e tomados pelos sentimentos humanos e pelas misérias humanas. Então a gente entende que esse escândalo é necessário, mas ai daqueles por quem venha o escândalo. Richard Simonetti, no Espiritismo, Uma Nova Era, ele traz uma explicação sobre essas experiências que a gente precisa ter, esses pecados que a gente comete, esses escândalos que a gente comete, essas experiências e todas essas vicissitudes que acontecem conosco, que muitas vezes a gente não entende. Daí ele fala da reencarnação. As experiências na carne, elas serão repetidas tantas quantas forem. As experiências na carne serão repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, até que aprendamos as lições da vida. E nessa passagem, né, do pecado e punição, Jesus fala para os discípulos quando eles o questionam: por que você não condenou aquela mulher se ela pecou, se ela infringiu a lei? Jesus fala: ela já está sendo castigada, ela já está sendo condenada. Imagine o sofrimento que essa mulher não tem de não ter, por exemplo, a sua família ao seu lado, o sofrimento que ela tem de passar as suas noites ali sem ter ninguém junto com ela. Imagine o sofrimento que ela tem quando as pessoas lhe viram o rosto quando ela passa na rua por conta das escolhas que ela fez. Então ali já está a condenação dela. E eles começam a compreender isso. E a gente entende que as nossas experiências na carne, elas vão ser necessárias enquanto punição dos nossos pecados. Causa e efeito. A gente vai colher invariavelmente o fruto das nossas ações, aprendendo a distinguir o certo do errado e o que nos é lícito ou não fazer. Então, quando essa mulher escolheu o adultério, escolheu a vida do meretrício, ela acabou tendo ali todos os pesos, todos os julgos por essa escolha. A gente tem o livre-arbítrio, ela escolheu. E ela recebeu o efeito disso. Então Jesus fala para os apóstolos, ela já foi condenada. Tudo que ela está passando e que ela vai passar até o final da vida já é a condenação dela. Mas ele também diz para ela: eu não te condeno, vá e não peques mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele fala pra gente: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É óbvio que não é algo que precisa ser literal, se a sua mão é causa de escândalo, você vai lá e corta a mão, a gente sabe que isso não é literal, mas cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Quando ele diz para ela: vá e não peques mais, ele diz isso para ela. Ela precisa destruir dentro dela toda causa de escândalo, todo mal,
arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então vá e não peques mais. E aí, dentro do pecado e punição, né, eu selecionei um segundo trecho para a gente destrinchar um pouco mais, que fala assim: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. E ele explica isso para os apóstolos. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. O Evangelho, ele traz para a gente essa boa nova, né? Ele quer dizer boa nova. Então, a gente começa a entender que nós somos transviados, né? Que nós saímos do caminho do bem, saímos da linha reta, saímos ali do caminho de Deus, mais tendências, dos nossos caprichos, do nosso orgulho, e a gente paga um preço alto por essas nossas decisões. Então, a mulher que seria apedrejada pagou um preço alto pelas decisões e continuaria pagando um preço alto pelas suas decisões ao longo ali daquela existência. A gente é um grande hospital. E aí, como é que a gente paga isso? Né? Como é que a gente é punido pelos nossos pecados, pelos nossos desvios do caminho, né? Pelas escolhas equivocadas que nós fazemos a partir do nosso livre-arbítrio? A gente paga na Terra. A Terra é um grande hospital. A Terra é o lugar onde nós vamos nos consertar de alguma forma. E como é que a gente vai se consertar? Né? Os apóstolos ainda perguntam a Deus, a Jesus, desculpa, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Deus é amor. Será que esse Deus iria vir aqui só para punir os seus filhos, apontar, fulano, você fez isso, vai pagar? A gente tem muitos dos nossos irmãos têm essa crença de que se eu pequei, eu vou pagar durante toda a eternidade por aquele meu pecado. Quando você pensa na dualidade do bem, do mal, do céu e do inferno. Se eu fui bom, eu vou para o céu, se eu fui mal, eu vou para o inferno e vou arder ali no inferno o resto da eternidade. Será que seria esse misericordioso? Bom, a gente entende que não. Então ele diz que o Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano cabe a cada um de nós, a cada criatura, a sua parte. E a gente vai ter que responder por aquilo que a gente faz. A gente vai ter que responder pelas nossas escolhas. A partir do momento que a gente se desvia do caminho, que a gente abandona o trabalho divino, a gente vai ter que responder por isso. Seja nessa ou em outras existências. E aí o livro dos Espíritos traz pra gente explicações que nos vê. Ter pago, na Terra, nós vamos ser punidos aqui na Terra por ter se desviado do caminho. Na pergunta 132, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é a expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Então, quando a gente se desvia do caminho, quando a gente peca,
E aí vários nomes, né, para esse pecado, mas aqui ele trata da palavra pecado, a gente vai pagar de alguma forma, a gente vai ser punido. Não porque Deus é mau, não, mas porque é justo. Se a gente precisa andar no caminho reto. E se a gente se desviou do caminho, de alguma forma a gente vai ter que consertar isso. E a é uma forma da gente conseguir consertar isso. Na pergunta 166A, Kardec pergunta, né, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, experimentando a prova de uma nova existência? Será que é possível a gente conseguir corrigir todos os nossos pecados, todos os nossos erros de uma única existência? A gente entende que não. A gente entende que não, e a gente sabe que nós temos várias existências e que certamente nós tivemos aí outros desvios do caminho, pulamos o muro outras vezes, né? Tivemos outras puladas de cerca em outros momentos, e que a gente precisa de alguma forma consertar isso. Então a gente vai passar aí por diversas existências. E na pergunta 171 é aqui que está fundamentado o dogma da reencarnação, da justiça de Deus na revelação, pois vos repetimos incessantemente: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. E é isso que ele fala para a gente no Pecado e Punição. É que o bom pai, Deus sempre vai deixar uma porta aberta para o arrependimento. Quando ele fala para aquela mulher que ela não está sendo condenada por ele, e ela entende ali a benevolência do mestre, e ele fala para ela: vai, não peques mais. Então ali ela teve a oportunidade de se arrepender de tudo que ela tinha feito. E aí ele continua, os espíritos continuam: a razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí a gente volta novamente lá para o início da nossa página, Pecado e Punição. Por quê? Queriam apedrejar aquela mulher. Ela era pecadora. Mas isso está de acordo com as leis de Deus? Não. Porque só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, Cristo fala para eles: tudo bem, vocês podem castigá-lo, mas só se vocês não tiverem pecado. E aí aquelas pessoas naquele momento colocam a mão na consciência e entendem que não, eles não podem. Eles não estão com seus vasos limpos o suficiente para poder apontar para o outro. E nem seria uma atitude de acordo com os ensinamentos de Deus condenar o outro porque ele pecou, porque ele saiu do caminho. A gente precisa compreender o outro, a gente precisa ter empatia com o outro. E aí, ainda no trecho do Pecado e Punição, entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, e juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem e procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Quando ele confronta aquela multidão enfurecida e diz que se você não tem pecados, você pode apedrejar, ele começa a trabalhar aquelas mentes para que eles entendam que somos todos pecadores, que estamos todos no mesmo patamar, e que eu não posso seguir ali a lei de Talião. Eu não posso seguir o olho por olho, dente por dente. Eu preciso ter formas de ajudar, de auxiliar aqueles irmãos
que pecaram, que cometeram escândalo, que se desviaram do caminho. E quais são essas formas? Eu ter um sistema de justiça que seja justo. Né? Eu preciso ter as leis humanas, né, para fazer com que aqueles que cometem os escândalos paguem pelas leis humanas, mas eu não posso ter aquela lei do você cortou a mão, você roubou, eu vou cortar sua mão. A gente já começa a compreender que não dá para ser assim. Se a gente pensar que todo esse sistema de justiça humana que nós temos, ele tem ali como semente inicial o Novo Testamento. Ele tem ali como semente inicial os ensinamentos de Jesus. E são chegados os tempos. E a Gênesis nos diz isso, lá no capítulo 18. São chegados os tempos e dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então a gente entende que são chegados os tempos, os sinais dos tempos. Esse momento que a gente está vivendo de transição, porque a gente sabe que a gente está no momento de transição planetária, tantos desastres, tantas mazelas, tantas coisas estão acontecendo, e a gente entende que é necessário que isso aconteça para que a gente possa amanhecer num mundo de regeneração. A gente precisa disso, né? A gente precisa desse momento para ali separar o joio do trigo. Não quer dizer separar os bons dos maus, mas separar aqueles que têm condições de partir ali para uma existência no mundo de regeneração e aqueles que não têm condições ainda, que precisam ainda galgar mais alguns degraus. Não que as pessoas que estejam ali no mundo de regeneração não precisem continuar galgando, mas você tem ali uma diferença ali na escala. Então, são esses tempos, eles são chegados, são os sinais dos tempos. As leis da natureza estão sendo cumpridas, as leis de Deus estão sendo cumpridas. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso, ele progride. Então, as nossas leis progridem. Ele progride fisicamente, progride pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos desencarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Também na Gênesis, capítulo 18, são chegados os tempos. Então, essa página, punição, pecado e punição, ela consegue trazer para a gente uma visão da nossa necessidade de depuração, né, enquanto espíritos, de elevação moral. Porque quando a gente compreende que a gente não pode apontar ali o dedo para o coleguinha e dizer que ele pecou e condenar ele, a gente começa a compreender que a gente também precisa progredir, a gente também precisa olhar para dentro de nós e fazer a nossa reforma íntima, a nossa autoanálise, o nosso auto. A gente precisa se conhecer para que a gente possa entender quais são as nossas limitações, entender quais são os nossos defeitos, tentar progredir. Então, os progressos material e moral, eles vão andar paralelamente. O pecado e a punição, eles andam paralelamente, porque a gente precisa do escândalo nesse planeta de provas e expiações, mas a gente também precisa
entender a nossa elevação moral. E a gente entende que essa elevação moral, ela vem às diferentes existências que nós temos na matéria, as diferentes existências que nós temos na carne, as nossas diferentes encarnações. E conforme isso vai acontecendo, o nosso planeta vai progredindo. Né? Os sinais dos tempos estão chegados, né? São chegados os tempos, nosso planeta está progredindo, nós estamos progredindo, né? Nós precisamos cada vez mais nos esforçar para progredir e sempre em mente, pelo menos nas próximas muitas encarnações, a gente não vai poder atirar a primeira pedra e a gente não deve atirar a primeira pedra, porque isso não está dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Isso não está nas leis de Deus. Obrigada. Acho que consegui cumprir o tempo. Eu fiquei, meu ouvido ficou assim, querendo mais, sabe, Ana? A gente ficou, não, acabou, poxa, que isso? Acabou agora? Quando parece que está ficando cada vez melhor, né? Mas a gente sabe que, claro, né, temos aí um tempo, lógico que você cumpriu o tempo muito bem, e quem dera que a gente pudesse escutar, talvez um pouquinho que fosse mais desse tema que você escolheu com toda certeza, com toda a sua inspiração, né? A gente tá diante de 15 minutos, mas nós ainda temos o segundo link, que é essas reuniões de dezembro do Boa Nova, a gente dá uma ligeira esticadinha, claro, quem puder, né? Mas a gente estica um pouquinho para aproveitar um pouco mais o visitante que vem fazer a exposição e também o tema da Boa Nova, para que a gente possa lembrar Jesus mesmo, né? Relembrar mesmo o que foi dessa vez que ele disse, qual foi o episódio que hoje a gente pode atualizar nas nossas vidas. E eu não sei os irmãos, mas eu estou aqui bastante impactada com essa escolha feita pela Ana, que cada um escolhe aquilo que a inspiração permite, sobre pecado e punição, que são palavras já tão antigas, né, nas tradições religiosas, pecado, castigo, pecado, punição. E ela termina, né, agora uma das últimas palavras é que é necessária o pecado como a punição, quer dizer, necessário por quê? Porque nós, humanidade, temos que reencarnar para continuar o progresso. Então vão reencarnar só aqueles que estão a fim de trabalhar, né, que já se arrependeram? Não. Os agressores todos precisam reencarnar e vão reencarnar na condição de agressores. Quer dizer, eles reencarnaram para, vamos dar os exemplos do dia a dia, para assaltar, para tirar a vida de alguém, para dirigir em alta velocidade, embriagado. Eles não reencarnaram para isso, mas eles são espíritos indisciplinados, voluntariosos, com uma dose de transgressão, e eles precisam reencarnar. Então, os agressores, os assassinos, os estupradores, os estelionatários, todos precisam reencarnar. E vão reencarnar do jeito que estão. Agora, aqueles de nós que, no decorrer da existência, formos expostos a essas situações, como nós vivemos sob leis magnéticas perfeitas, nenhum de nós vai passar por uma situação dessa que não esteja compatível com o nosso passado, como a Ana bem colocou. Nós não temos direito de jogar a primeira pedra justamente por isso. A gente vê cada um crime com criança, claro, nós temos que ficar indignados, temos que privar do convívio, não é para deixar à solta, mas o nosso direito termina aí. É privar para proteger as pessoas, as instituições, os espaços públicos. Temos que coibir, conter. Já que a pessoa não ainda... Agora, conter deveria vir junto com uma proposta, e até já tem, a legislação tem algumas iniciativas, não só no Brasil como no mundo, onde os presídios, né, não são só depósito de gente, mas que tem qualquer proposta de trabalho. Isso tem que ser aperfeiçoado. E tem pessoas no mundo, organizações também, que têm batalhado por isso, para que as condições de presídio melhorem,
para que as pessoas tenham acompanhamento, até avaliação psiquiátrica, porque alguns têm recuperação, outros nós sabemos que é um pouco mais complicado, mas isso dependeria de uma avaliação. Alguns podem se recuperar e podem voltar ao convívio. Alguns, talvez no decorrer de uma existência, vão funcionar daquela forma. São pessoas com falhas, né, nesse sistema que nos dá a empatia, o altruísmo, mas isso teria que ser avaliado. Não sou eu dizer, olha, que crime horroroso, não merece voltar. Não, esse aqui merece. Então seria uma junta de profissionais acompanhando, avaliando. Agora, o que eu mais gostei de ouvir, que eu nunca tinha pensado nisso, eu já escutei muito falar nos 10 mandamentos, como algo que marca assim, a história do direito. O direito inclui isso, mas essa passagem de Jesus, do apedrejamento, onde ele intervém, pode, sim, claro que você pode apedrejar, desde que você esteja sem pecado. E lá na passagem original, os espíritos chamam sempre a atenção disso, os mais velhos vão se retirando primeiro, porque vivendo mais tinham mais pecados, tinham mais coisas das quais se arrepender. Então isso impactou de tal forma a legislação, eu nunca tinha pensado nisso, já deixo aqui meu agradecimento, porque é uma coisa que eu vou passar a incluir nas minhas palestras, nos meus estudos, dando os devidos créditos aí de alguém que me fez olhar por esse lado. A legislação humana, né, as leis civis, o Código Penal, que eu quero dizer, veio sendo impactado desde esse momento. Não foi só aí outras passagens na história, mas esse foi um divisor de águas. A gente tem direito de vida e de morte sobre o outro, mas como é que é crime? Se é crime, eu não posso ter esse direito de condenar alguém à morte. Ou é crime ou não é. Então, se é crime, eu devo tirar do convívio, mas eu não posso dispor daquela vida que não fui eu que concedi. Então deixo aqui meu agradecimento, a mim sensibilizou demais e contribuiu bastante para a minha formação como espírita, né, como estudante da doutrina e eventualmente dinamizadora aí de palestra, de estudo. E chegou aquele momento, claro, de, em primeiro lugar, dar uma boa noite a quem foi chegando, a Ivanete, a Letícia. Lembrando que nós estamos nesse período, né, de finalzinho de ano, então Ana Leia, como já tem todo o traquejo, né, de casa espírita, sabe que às vezes o público diminui um pouquinho, sem diminuir a nossa boa vontade, o nosso entusiasmo de nos reunirmos mesmo com pouca gente. O grupo é pequeno, mas essas épocas encolhe um pouquinho mais, né? Mas a Ana está aqui sem menor problema com isso. Eu que estou falando por ela, né? Mas ela viria mesmo, ela podendo, ela sempre vem. E então, além do boa noite a todos aqui presentes, quero então abrir para que a gente possa, né, vocês, ou pelo chat ou por voz, contribuírem com esse estudo que a irmã trouxe, né? Deixasse aí suas impressões, se alguma parte tocou um pouco mais, se tudo ficou bem claro, se teria vontade de alguma pergunta. Então esse momento é agora. Tá? Passo a palavra aí para a sala, caso vocês já possam fazer aí algum comentário, contribuir, né, com esse estudo bonito que a Ana fez. Eu fui de curiosidade olhar, é o capítulo 13, tá, do livro Boa Nova, Pecado e Punição. A palavra está aberta, aqueles que desejarem, aí Glória, Luiz, Ivanete, Letícia, quiser dar uma palavra aí para contribuir com esse estudo de hoje. Ana, não repara não que eles falam todos assim ao mesmo tempo, sabe? É assim mesmo, sabe? Ainda mais quando a sala está muito cheia, eles vão falando junto, assim, a gente quase não entende. Mas é por isso que a gente não está entendendo, que eles falam, né, juntos assim. Mas, tirando isso, são ótimos, sabe? São ótimas pessoas, participam sempre. Deixa eu ver aqui quantos. Temos aí 7 minutos. Eu quero reproduzir também, olha aqui no chat,
Eu tinha visto a Ivanete dando boa noite aqui aos irmãos e também obrigada Ana Leia. Eu faço coro com ela, agradecendo também. Olha, eu vou aproveitar esse instante que vocês estão tão pensativos, né, na frente aí da nossa palestrante, e eu quero reproduzir aqui, olha, a Flávia, filha aqui da nossa irmã Glória, nos passou aqui um recado que ela não ia poder estar com a gente hoje. Então ela pediu para transmitir. Então eu peço licença enquanto vocês se decidem aí se falam ou não. A Flávia nos passou o seguinte: quero desejar a todos um Feliz Natal de muitas alegrias, saúde, paz e amor. Que Jesus continue nos amparando e iluminando nessa jornada. Queria fazer um agradecimento especial a Jaqueline, é porque a gente é amiga de muito tempo, tá, gente? Que mesmo após 4 anos à frente do nosso grupo, continua com o mesmo brilho nos olhos, graças a vocês, né, que me emocionam, né? Com o mesmo brilho nos olhos do começo, nos passando todo o seu conhecimento, né, o conhecimento da doutrina, né, repassando aqui, do Evangelho de vida. Queria agradecer também a Elisete, que infelizmente também avisou que não poderia estar aqui hoje, mas fica registrado. Eu estou gravando o áudio, tá, gente? Porque como eu estou com dificuldade na transmissão, vai virar um podcast isso aqui. Então esse áudio todo está sendo gravado. Então eu queria agradecer também a Elisete, sempre alegre e pronta a fazer a nossa prece. E quantas preces maravilhosas, verdade. Mais uma vez, um Feliz Natal ao grupo, beijos e uma boa noite, Flávia. Então, missão dada, missão cumprida. Nós temos aí quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, olha, nós temos 5 minutinhos. Então, acho que para deixar a gente à vontade, acho que a gente poderia encerrar esse link e já voltar no segundo para a gente poder fazer as nossas conclusões, certo? Nosso encerramento e as irradiações da noite. Infelizmente, hoje não na voz da Elisete, mas elas não deixam de acontecer, né? Para a gente poder também, não só pedir por nós, né? Mas pelos nossos semelhantes também. Então, eu vou pedir que os irmãos já vão deixando essa sala e recebo vocês na segunda sala, o segundo link. Tá bem? Até já. Estamos aí retornando. Agora acredito que só esteja faltando mesmo a Letícia. Hoje nós estamos bem reduzidos, né? Já retornou a Ivanete, ok. Então, pessoal, eu estou fazendo também uns prints aqui, umas imagens, né? Para a gente poder colocar no nosso... intercalar com o nosso áudio, né? Então, eu gostaria também, se vocês não tiverem comentários à lição, para mim foi muito sensível, né? E nos sensibilizou demais. Gostaria de passar, então, a um momento. A Jaqueline chegou, visita e Lele está dando atenção. A Ivanete dando as explicações, tá vendo? São uns dias assim que a gente vem numa atitude heróica, né? De estar aqui nesse finalzinho de ano, porque a gente sabe que as famílias já estão recebendo visitas,
ou saindo. Mas olha que bom, somos aqui 4, 5 ou 6 pessoas que estamos usufruindo esse encontro, né? E claro que nós fazemos voto de que todos tenham um Natal assim, né? De expansão do sentimento, com a consciência, se não pura, né? Porque pureza ainda não dá, mas com a consciência limpa, né? Que a gente se propõe a estar sempre limpando, né? Tá sempre limpando. Eu gosto de falar sempre isso, né? Como aquele tecido, né? Depois que a gente lava algumas vezes, não vai estar que nem chegou da loja, né? Mas vai estar lavado, vai estar limpo, né? Só é a nossa consciência perante o mundo. Então isso aí é o Natal, né? É poder estar convivendo com uma consciência que a gente vem mantendo razoavelmente limpa, evitando o mal, fazendo todo o bem que a gente possa. Então, nesse sentido, eu vou dar aqui início à nossa modesta confraternização naquela brincadeira do amigo que não é oculto. Amigo oculto aqui não daria, então a gente faz o amigo revelado. Meu amigo ou amiga revelado, quem será? Eu vou dizer que Letícia retornando aqui. Que bom que deu chance dela retornar. Então, se não houver comentários, não sei se Letícia teria algum comentário, eu vou dando aqui início ao nosso amigo revelado, que é a confraternização de fim de ano. A gente, em vez de amigo oculto, faz o amigo revelado. Então, essa pessoa amiga é uma pessoa que desde a primeira hora se agregou aqui nesse grupo de estudos, vindo pelos vínculos familiares, né? Até como Ana, né? Não, por que não dizer, né? Mas que se agregou e se manteve a tal ponto que hoje essa pessoa, que eu já vou dizer quem pelos laços da familiaridade com uma de nós, né, a gente passou a adotar também como nosso. De tal maneira que eu não chamo essa pessoa pelo nome, eu chamo de tio Luiz. Então, meu amigo é o tio Luiz. Quero desejar para você, Luiz não, é o tio Luiz, né? O nosso tio Luiz, porque quando eu falo com a Flávia, o tio Luiz ficou o nosso tio Luiz. Então, desculpa essa liberdade aí que eu tomei, porque de tanta Flávia falar o meu tio Luiz, na minha cabeça ficou o tio Luiz. Então, o tio Luiz, que eu já quase não tenho mais tios também nesse plano, então agora eu vou ficar com o senhor por enquanto aí, né? Enquanto der. Então, quero desejar ao Luiz, ao nosso irmão Luiz, saúde, alegria, esse dinamismo que a gente vê no semblante dele, né? Essa alegria, também essa sabedoria que já pode nos transmitir nessa encarnação, né? Pelo quanto já caminhou à nossa frente, né? Com certeza a Flávia tem muito a ganhar com a sua presença na família e no lar. E para nossa alegria, nós ganhamos também, graças a ela, ganhamos também. Então, meu amigo totalmente revelado, tio Luiz, um Feliz Natal e ótimas entradas, né? Boas entradas para 2025. Agora fica na incumbência de escolher, tá na sua vez, escolher um amigo ou amiga revelada. Obrigado pelas palavras, tá? E com o maior prazer. Eu vou escolher, vamos dizer assim, Ivanete. Opa! Tá? Que ela tenha um Natal muito feliz. É sempre bom quando ela participa e eu gosto de vê-la. Ela agora abriu para a gente poder ver a figura dela. Um Natal feliz, em paz, e que a gente, ano que vem, estejamos sempre juntos aqui nessa reunião. Tá ok? Um beijo em grande no coração. Obrigada, tio Luiz. É o tio Luiz mesmo. Muito obrigada
Desejo mesmo ao senhor e toda a família, desejo mesmo muita saúde, muita paz, que a gente possa estar sempre juntinho. Como dizia o Coisa Antigo, passar na televisão, sempre nesse bate-canal, nessa bate-hora. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer. Agora, eu que tenho que falar, Jaqueline, primeiro vou dizer que Letícia está atendendo o pessoal lá na sala e eu estou na cozinha, ela não vai poder participar. Qualquer coisa eu dou o recado a ela, tá? Eu vou... Ah, meu Deus, é tão difícil, pessoas, rostos que eu gosto tanto. Eu sou muito admiradora da Ana Leia, às vezes que ela participa, a firmeza que ela fala as coisas, eu admiro muito. Jaqueline, dispensa comentários, eu gosto muito de Jaqueline. Acho uma pessoa muito empenhada na doutrina, leva muito a sério, e eu acho isso lindo, lindo, lindo. Mas eu quero dizer que meu amigo oculta, minha amiga oculta, esse rostinho lindo que fica dividido aí junto com o tio Luiz, no cantinho, Glória, né? Então é tia Glória, pronto. Tia Glória. Esses dois rostinhos aí sempre juntinhos, e ela tem uma fisionomiazinha de ser uma pessoa maravilhosa, um jeitinho muito doce. Muita saúde para a senhora, muita paz. Nosso Senhor Jesus, Ele vive em nós, Ele vive dentro de nós. E que Ele dê saúde à senhora, paz de espírito, muita harmonia, união, tá? Que a senhora seja muito feliz, tá bom? É o que eu desejo. 2025, muita saúde, muita paz. Ivanete, muito obrigada. Desejo a você também aquele Natal maravilhoso, junto com a sua família. Dá um abraço na sua filha Letícia, tá? Tudo de bom para você também. E muito obrigada pela escolha. Bom, a minha escolha é uma pessoa assim que eu não tenho um conhecimento pessoal. Tenho só o conhecimento de vídeo, assim, quando ela participa. E eu gosto muito da palestra dela, eu gosto das apresentações dela, né? E eu espero um dia a gente se encontrar e se conhecer. A Ana Leia. Que bom. Ana Leia, para você, para sua família, tá? Para todos da sua casa espírita também. Enfim, aquele Natal maravilhoso, cheio de luz, de paz, de bênçãos, né? E um ano novo também muito bom, que a gente espere que todos nós tenhamos um ano melhor, né? Com o nosso trabalho, com o nosso empenho. E é isso que eu desejo para você, para sua família, para os seus filhos, tá? Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Enfim, um beijo grande. Muito obrigada, tia Glória. Posso chamar de tia Glória? Adorei, tem um monte de sobrinha, adorei. Muito obrigada para vocês também. Tudo de bom. Vibrações na casa de vocês, um Natal de luz, de paz, de harmonia para você e toda a sua família. Bom, a Letícia não está aqui, não pode participar, né? Então a minha amiga revelada vai ser a Jaqueline, foi uma pessoa que eu encontrei pela internet, gente. Eu encontrei a Jaqueline pelo Instagram e assim, eu lembro que eu vi, né, Grupo Espírita Gabriel, Jaqueline, eu falei assim, não sei, me deu um negócio, eu falei, vou mandar uma mensagem. Eu mandei uma mensagem, um texto para ela, oi, tudo bem? Isso aqui, eu sou neta do seu Irineu, não deu. A gente trocou o WhatsApp, acho que no mesmo dia, e aí já começamos a conversar. Foi uma conexão instantânea, foi assim, é a primeira vez que a gente... Um abraço me emociona, um abraço... Não sei, um abraço que já de repente a gente estava esperando há muito tempo, não sei se foi assim para ela, mas foi para mim.
Então, né, foi uma conexão muito grande. A gente sabe que certamente a gente está ligado aí por esses laços espirituais. Então, eu estou muito feliz de conseguir estar aqui. Eu estou sempre trabalhando, então os poucos momentos que eu consigo, eu venho para participar, né, normalmente quando eu estou de férias, mas sempre que eu puder estarei com vocês, seja online ou presencialmente. E eu queria desejar para você, para sua família, Jaqueline, um Natal repleto de harmonia, de paz, de felicidade, que esse espírito do Natal possa perdurar ali durante todo o ano, permeando, né, a sua família, a sua vida, seu trabalho, que você possa continuar com essa energia e com essa perseverança de manter esses estudos, de manter o seu trabalho enquanto divulgadora da doutrina espírita, né? A gente sabe que é um trabalho e que foi certamente algo que a gente assumiu antes de vir para cá, então que você tenha muita força para continuar esse trabalho, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que não pode cessar. Então, todo o meu carinho para você. Eu tentei fazer escolha, seguir meu coração e fazer escolhas menos óbvias, né? Mas é claro que eu teria palavras de intenso carinho por cada um, porque se isso de fato a gente crê que é um trabalho que a gente assume e depois vai aparecendo, a gente vai se envolvendo, vai abraçando. Por outro lado, é muito bom. Eu acho que o que ajuda realmente, o que ajuda é encontrar essas pessoas pelo caminho, né? Como um grupo como esse, que vem, que confia. Então, se as pessoas confiam, a minha obrigação é trazer o melhor dentro do meu alcance. Não é fazer nenhuma maluquice e esquecer os outros compromissos, mas dentro da minha limitação, trazer o melhor que eu já consegui alcançar na literatura espírita e alguma coisa da minha vivência nesse já um pouco mais, passando aí de meio século de vida, né? Esses 51 que a gente já não vai fazendo muita questão de falar, mas que vai servindo, quem já tem mais idade aí pode confirmar o que eu estou dizendo, vai servindo não só para nós, mas vai servindo para nortear quem vai vindo depois de nós, né? Para os mais jovens, para pessoas que vêm de outras experiências, vêm de outras áreas, vêm de outras religiões, né? Então a gente vai partilhando à medida que o tempo te permite acumular um pouco, né? E ir apurando essa visão. Eu quero agradecer muito, Ana, essa escolha. Não teve muita escolha, né? Mas, de qualquer maneira, as suas palavras eu sinto profundamente, foi isso mesmo. Quando ela disse para mim, neta do seu Irineu, eu não li o resto, eu não enxerguei mais nada, eu fui direto ver quem era essa pérola, porque seu Irineu é das antigas, é do tempo dos meus avós, né? Que são lá da fundação do Gabriel em 1940, onde minha mãe ainda era menina, as minhas tias, né? E aí cresceram ali, foram casando, foram chegando os filhos, né? Meus primos, eu, minha irmã, e já está aí terceira, quarta geração, porque minhas primas mais jovens aí, que já têm filhos, os filhos dos meus primos já com outros filhos, então a gente vai... E outras famílias, né? Então quando ela disse assim, seu Irineu, eu falei, nossa, era um pedaço da minha história e da história do Gabriel na minha frente. Eu não podia, eu falei, vou catar essa moça aí, quem ela é, eu quero saber quem ela é, como é que ela vive, o que faz. E realmente, quando eu abraço Ana, para mim eu tô abraçando aquela irmãzinha querida que estava perdida e eu achei, sabe? É assim que eu sinto. E eu nunca disse isso para ela. Ela captou muito bem, transformou em palavras, eu tô só fazendo apenas confirmar verbalmente. E eu gostaria de não encerrar, já que ela voltou, não sei o quanto ela está nos ouvindo ou não, mas eu estou vendo a Letícia logada aqui na sala. Então, como ela não foi incluída, porque a mãe tinha avisado que ela estava fora,
Eu queria que ela também recebesse todos os nossos votos, né? Também teria sido uma escolha carinhosa e sincera minha ou de qualquer um da sala. Então ela vai receber esse Feliz Natal coletivo aqui, que eu estou sendo a porta-voz, que ela tenha muita saúde, alegria, que ela use muito bem essa juventude, os próximos anos de vida, que ela construa uma trajetória sólida, né? Consistente, ética. Quando cair, levante, porque é o que todos nós fizemos. Não é feio cair, não. Feio é não levantar. Feio é querer viver em queda, né? E ninguém aqui quer viver em queda. Então que você seja muito feliz, com muita saúde física e saúde moral, que é muito importante para todos nós em qualquer idade, né? Que para isso que a gente está reencarnado. Então, meus queridos amigos, Ana Leia, eu quero te agradecer muito, agradecer as casas aqui reunidas, né? O SEV Paulo, hoje representado por você, o Núcleo Espírita Francisco de Assis, a Casa da Caridade Felipe Webe, a Casa da Caridade Jesus Peregrino. Eu estou fechando aqui o microfone de Glória porque ficou chiando um bocadinho. Eu fechei, tá? Mas qualquer momento, sempre, vocês sabem que pode falar. É só para não dar aquela interferência maravilhosa, né, que a internet nos oferece. Quero agradecer a todos que venham a escutar, quem chegou até esse momento aqui desse conteúdo que vai virar um podcast. Então, quem chegou até aqui, nosso agradecimento, nossos votos. Ah, Letícia ouviu tudo, quer deixar uma palavra? O microfone é todo dela. Olá, boa noite. Boa noite. Mamãe já falou que, no caso, eu estou com os meus tios aqui. E, mais uma vez, agradeço muito ao grupo por sempre acolher tanto a mim quanto a mamãe e sempre trazendo ensinamentos, né, que nosso Jesus deixou aqui para poder ver se entra na cachola a forma que tem que ser feita, tá? E muito obrigada mesmo. Feliz Natal, Jesus abençoe a todos nós, em todos os momentos, tá bom? Feliz Natal. Muito obrigada, Letícia. Que bom que você teve essa chance, né? Tá aqui o ano todo, mais um ano, né? A gente completando 4 anos aí ano que vem, é mais ou menos entre abril e maio, eu vou olhar direitinho a data. A gente vai estar completando esses 4 anos de jornada, né? Um curso superior, né? Tá aqui, todo mundo pode receber o diploma já, né? E chegando aí em janeiro, não esquecendo que nós temos a nossa programação de férias, né? Um apelido que a gente dá, um apelido bem humorado aí, que a gente dá um pequeno intervalo, até todo mundo ver quem vai voltar, quem não vai, para acompanhar o estudo sistematizado. Então a gente faz uma temática à escolha. Esse ano até o pessoal não votou muito não, mas os votos recebidos foram, até o momento foram poucos, mas foram todos para o estudo do Obreiros da Vida Eterna. Por que eu joguei essa casca de banana ali no grupo? Porque está sendo filmado o nosso Lar 3, Vida Eterna, que é baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, da série do Nosso Lar. É o 4º livro cronológico da série, né? O Nosso Lar, Os Mensageiros. O 3º eu acho que é Missionários da Luz. O 4º é o Obreiros da Vida Eterna. Está servindo de base para o Nosso Lar 3, que vai ter o subtítulo Vida Eterna. Então ali são 5 desencarnes, né, de pessoas de religiões diferentes, espíritas, não espíritas, mostrando que mesmo as pessoas tendo uma vida boa e vão ter assistência, cada um tem um grau de desprendimento diferente, que é a dificuldade inerente a cada um. É um livro que faz a gente mergulhar fundo em quem nós somos e como estamos vivendo. Então é interessantíssimo. É da onde vem uma frase que eu já destaquei naquele perfil do bilhete de paz que eu fazia. Ninguém corte onde possa desatar.
Porque o André Luiz perguntou, por que não separa logo o perispírito do corpo? Não é bem assim não, sem violência. A violência nunca se justifica, né? Principalmente para quem está trabalhando no bem. Então é um estudo muito interessante e nós vamos acompanhar esses episódios, ver como é que foi cada processo, os casos interessantes, os casos pitorescos, né, de humor também, que eu já andei contando por aqui, né? Aquele que chega no velório lá, a pessoa está tagarelando, contando segredo que não era nem para ele saber, e chega um espírito ali atraído por aquele pensamento. Quer dizer, olha a conversação no velório, né, que também não deve. Então estão todos convidados, quem quiser aparecer, acompanhar o mês todo, quem puder aparecer uma vez ou duas, todos são bem-vindos e é aberto a quem quiser chegar. É só chegar com o nosso link. E eu também não gostaria de terminar sem dizer que, como eu passei hoje para todo mundo colocar os coraçõezinhos uns para os outros lá no nosso grupo, e eu citei a Odete em memória, o esposo dela me escreveu uma mensagem. Depois, se ele me autorizar, que eu já falei com ele, eu vou partilhar no grupo. Então eu queria só transmitir aqui que o Carlos, viúvo da Odete, se sensibilizou dela ter sido citada, lembrada, e me mandou um áudio muito comovido, resignado, mas comovido, e até riu em algumas passagens, e ele se sente muito reconfortado por esse grupo não ter esquecido uma pessoa que ali era um casal bem feliz, viu? Eram aqueles casais assim que se entendem bem, eram quase que como irmãos, eram alegres, né? Os filhos estão todos aí de testemunha. Então era natural que ele sentisse essa ausência. Ele está confortado, ele está resignado, mas ele se emociona muito. E principalmente de cultivar essas amizades dela. Então ele foi muito amável comigo, estendendo a todo o grupo aí os votos de um bom Natal e a gratidão pela lembrança a Odete. Ia contar coisa bonita, né? Pena que a gente vem ver um grupo menor, mas quanta coisa bonita nesses encontros do fim de ano, né? Então, pessoal, deixando mais uma vez o agradecimento a cada um. Infelizmente, hoje a gente não tem aquela voz que a gente adora ouvir, da Elisete, mas eu vou convidar os irmãos a nós nos unirmos na nossa prece final. E também essa prece final seguida de irradiações, que tem o mesmo valor do passe à distância, e esse é também o momento em que nós pedimos aos nossos benfeitores que fluidifiquem as nossas águas. Quem deixou aí um copinho com água, a sua garrafinha com água, é o momento de pedir, mas não apenas pedir, acreditar firmemente que a água será beneficiada com fluidos que vão auxiliar cada um de nós, individualmente, no seu refazimento físico, na sua revitalização física e espiritual. Então nós nos abrimos, né? Nós nos tornamos receptivos nesse momento da prece, de recebermos o passe, porque de fato estamos recebendo, mas para que nosso ato de fé não se torne uma atitude egoística, nós estendemos esse passe à distância em forma de irradiações. Irradiar, ao pé da letra, seria emitir raios, né? São raios das nossas vibrações de amor, de paz, em favor de paz e saúde para a nossa humanidade, que somos uma família só. E quando dizemos humanidade, é nos dois planos da existência, tanto no plano físico, quanto envolvendo também aqueles no plano espiritual, especialmente de duas situações. Aqueles que não têm na terra quem peça por eles, aqueles que interromperam a própria existência, retornando de uma forma que nós sabemos que é dolorosa, vai receber a misericórdia de Deus. Todos nós recebemos, porque Deus é um Pai de amor para todos. Seja suicida, seja homicida, vai receber a misericórdia. Mas nesse momento é um enfermo grave. Então o que nós temos a fazer? Prece e vibrações. E todos os demais em situação de sofrimento. Então, eu convido agora nossos irmãos para que a gente possa se concentrar, acalmar os pensamentos
e numa atitude de muita convicção, de fé. Talvez ainda não seja uma fé inabalável, mas é a fé que nós conseguimos já ter nas leis soberanas, em Deus, em Jesus. E com essa fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, como o Mestre nos conhecia, e sabia que nossa fé era vacilante, somos criaturas frágeis, temerosas, mas ele sinalizou: se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, isso serve. Então, com essa fé, nós elevamos agora os nossos sentimentos, as nossas vibrações a Ti, nosso Mestre Jesus, nosso amigo incondicional, o grande aniversariante do mês de dezembro. Não importa que o calendário não tenha sido esse. Essa é uma data simbólica em que nós celebramos, Senhor, o Teu nascimento entre nós. Ó Jesus, que alegria, que boa nova de amor, que boa notícia a Tua chegada. Bem fizeram aqueles 3 magos, seguindo a estrela, até Te encontrar e Te louvar e Te homenagear com a Sua presença, com Seu reconhecimento. Assim também nós, Senhor, possamos seguir a luz da intuição até Te encontrar em nossos corações, mostrando a direção segura para caminharmos nesse mundo, enquanto isso nos for designado pelo nosso Pai. Só temos a agradecer, Senhor. Essa também é a nossa prece de agradecimento pelo ano 2024, as suas atividades. Aqui também, Senhor, depositamos a nossa gratidão por termos atravessado percalços sem desanimar, com bom ânimo, com bom humor, com alegria, entendendo que esse encontro seria importante para nós e, por que não dizer, uma forma também de dar nossa pequenina contribuição espiritual, assistência espiritual a quem puder. Então nós Te agradecemos, Jesus, envolvendo a todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Hoje, especialmente, nós pedimos, corações ainda pequenos que somos, é claro que devemos essa dádiva de gratidão aos corações amigos, nossos parentes, nossos familiares que já partiram, aqueles irmãos encarnados que já passaram por esta sala, foram tantas pessoas, que todos possam receber o nosso maior carinho. Aqueles que passaram por aqui desencarnados também, trazidos sob a orientação dos dirigentes da Casa de Gabriel, e que vieram animados, confiantes também, em aprender conosco, para se encorajar talvez para uma próxima encarnação. E nós desejamos boa viagem, meus amigos. Reencarnem, voltem ao mundo, façam as experiências necessárias com muita fé, porque nós haveremos de sair melhor do que chegamos. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade, em todas as regiões da terra onde haja sofrimento, especialmente aquele sofrimento oculto, na solidão dos lares, na solidão das ruas, enfermos, presidiários, doentes, a orfandade, a velhice, todos, Senhor, aqueles atormentados nas emoções, onde haja a depressão, a ansiedade, os transtornos psicológicos, os transtornos psiquiátricos. Todas essas almas aflitas e angustiadas que somos de alguma maneira todos nós, possa o Teu amor alcançar. Também entre os desencarnados todos, Senhor, que povoam em muito maior número o nosso planeta, que convivem conosco nos nossos lares, uns amigos, outros benfeitores, outros amigos ainda sem condições de ajudar, mas que nos querem bem,
Outros ainda aqueles desafetos que nós mesmos criamos. E outros tantos, Senhor, confusos, sofridos. O teu amor vai abraçar cada um deles e todos. E uma palavra muito especial nós temos nesse momento de transição planetária, nessa virada de calendário. É para aqueles irmãos, como na palavra da expositora, não estão apresentando condições de acompanhar o avanço moral, o avanço espiritual. Irmãos que até conhecem as leis, mas que são renitentes, Senhor, renitentes na violência, em agredir, em ferir os irmãos, e que tem dado causa a tanto sofrimento. Ó Jesus, se esses irmãos pudessem saber como o retorno ao bem, à felicidade será doloroso. Quanta dor estão criando, o quanto estão assaltando a paz de si mesmos. Ah, Jesus, para todos esses irmãos agressores, agressivos, violentos, só podemos entender que é uma insanidade. Se são perfeitos do corpo, da alma, sabemos que são os enfermos mais graves, Senhor. E para eles imitamos a Tua palavra. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque entendemos que também somos transgressores, talvez nos esforçando no bem há tão pouco tempo. E é por isso, Jesus, que sabemos, conforme o Senhor nos ensinou, que não temos o direito de exigir o sacrifício de ninguém, mas sim implorar ao nosso Pai a misericórdia. Que haja paz em todos os corações. Paz na terra, aos de boa vontade sim, e aos demais também. Assim, Jesus, confiantes na Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, que tenhamos um bom Natal, todos os dias, e como crianças diante do Mestre, nós agradecemos muito e te pedimos, ainda uma vez e não a última, fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Com essa prece, encerramos o nosso